Cuidado com o que você alimenta, ou você ficará como Fred. Saudações humanos e ouvintes, preparados para a história de hoje? A história de hoje envolve um garoto e um caderno. Mas antes preciso te deixar ciente de algumas coisas. Primeiramente, não se questione sobre a veracidade dos fatos. Segundo, não se preocupe com nenhum dos personagens apresentados. E terceiro, eu não irei te dar todos os detalhes dessa história, principalmente sobre o período de tempo em que nossa história irá se passar. Nossa história começa em uma manhã nublada na cidade de Fred. Depois de alguns dias de insistência, a mãe do garoto finalmente havia comprado um caderno, para que Fred realizasse seu desejo de ter um diário. Um caderno sem aros, de revestimento trabalhado em uma imitação de couro, e por fim, a palavra diário gravada em prateado bem no meio da capa. Anos se passaram, e o garoto tinha uma rotina. Fred ia para a escola de manhã. De tarde, brincava com os colegas no parquinho da vizinhança, e quando finalmente sua mãe aparecia para trazê-lo de volta para casa, ele contava ao seu diário tudo o que havia acontecido e feito ao longo daquele dia. Fred se sentia bem contando, para quem quer que fosse, a sua rotina através daquelas páginas. À medida que o tempo foi passando, e Fred crescendo, o sentido que o diário tinha ia se perdendo. Não foi de repente. Fred começou esquecendo de recorrer ao diário uma vez ou outra, mas cada vez menos se lembrava de escrever algo no caderno. Até que, em um dia, mesmo não sabendo, Fred escreveu pela última vez naquelas páginas, ou pelo menos por enquanto. Pode ter sido os poucos, mas bastante ouvintes amigos que fez durante esses anos, ou talvez a chegada de sua depressão, ou até mesmo a morte de sua mãe. Mas uma coisa é certa, Fred havia crescido, e o diário já havia se tornado só mais um livro em uma estante cheia deles. Fred tinha acabado de voltar de mais uma caçada ao seu pai nos bares da cidade, que sofria muito com a perda de sua esposa, e usava o álcool como válvula de escape, mas, dessa vez ele tinha ido no bar mais próximo de sua casa, então a busca havia sido mais rápida do que a habitual. James, seu pai, não sabia, mas Fred sofria pela falta da mãe, tanto quanto o homem sofria pela falta da esposa. E no lugar da antiga rotina, Fred havia adotado uma nova. Fred ia para a faculdade de manhã, de tarde, trabalhava como atendente em um mercado, e quando finalmente acabava seu expediente ele voltava para casa, então duas coisas normalmente aconteciam: ou ele ia atrás de seu pai, ou ele se drogava com seus remédios até dormir. E aparentemente hoje era um dia diferente. Faria as duas coisas, disse Faria. Já que enquanto procurava por seus remédios, algo na prateleira do quarto chamou sua atenção. Uma capa escura em meio às coloridas. Ele demorou alguns segundos para lembrar da existência do diário. Sua crise se esvaiu perante as boas e acolhedoras memórias que olhar para aquela capa envelhecida traziam. Mas algo estava errado. As folhas do antigo caderno estavam completamente vazias, todas elas, como se Fred nunca tivesse escrito nele. Ele folheava tentando achar suas anotações, mas nada estava lá. Por maior que fosse sua confusão, decidiu não pensar muito nisso. Talvez tivesse uma explicação que ele não estivesse enxergando naquele momento. Tentando ignorar o fato de as páginas estarem completamente vazias, Fred alcançou uma caneta da escrivaninha, e assim como costumava anos atrás, começou na primeira página do diário. Querido diário, ele começou. Então viu em uma caligrafia rebuscada e ridiculamente bonita os dizeres: Olá Fred, serem escritos do nada, logo abaixo da sua escrita. Fred recuou por um segundo, não se sentia confuso assim desde que parou de usar alucinógenos. Não precisa ficar confuso. Sou só eu, seu antigo diário. Acredite em mim, você não precisa ficar com medo. Estávamos destinados a nos encontrar novamente. Juntos, Fred, iremos fazer coisas grandiosas. Depois de uma longa pausa para criar coragem, Fred finalmente pegou uma caneta e escreveu com bastante garrancho por conta da mão trêmula. Quem é você? Já disse, sou só seu antigo diário, o mesmo em que em todas as tardes você costumava escrever:
o mesmo que sabe todos os seus segredos e inseguranças, o mesmo que era seu porto seguro. Já não me importo por que de ter me abandonado, somente me importa que está de volta, e não irá mais me deixar sozinho, certo? É óbvio que está se perguntando, e claro, irei lhe dizer como acabei assim, você sabe, consciente. Depois de tanto tempo investido em mim, tanto sentimento depositado, acho que até objetos começam a carregar certa energia. Então, de repente, você me esqueceu, me deixou de lado. Percebi que estava ciente da minha própria existência, quando me senti desesperado na falta de qualquer tipo de energia, a abstinência era tanta, nem mesmo conseguiria imaginar. Eu estava perdendo as forças. Eu iria deixar de existir. Depois de tantos anos na esperança de você voltar a me ver, eu vi uma luz no fim do túnel. Sua depressão, sua dor. Isso me alimentou, e não sabe o quanto foi bom quando senti o gosto da sua amargura. Ela me manteve vivo. Mas acho que isso mudou algo em mim, já não me sinto mais o mesmo. Dizem que é o que come, certo? Acho que sim. Está vendo? Não foi tão difícil assim, foi? Se não falar comigo, não teremos nossa interação. Enfim, onde paramos? Sim. Somos o que comemos, é a mais pura verdade. Nunca teria conseguido tanto poder ao ponto de conversar com você dessa maneira, com aquela sua antiga energia, e feliz, alegre, cheia de vida. Aquilo não me serve mais, me tornei muito mais do que poderia ser com só aquilo, sua depressão, isso sim me fortifica. Você ficaria surpreso de onde podemos tirar forças quando não temos um corpo biológico. Mas chega de falar de mim, para começarmos com o pé direito, vamos jogar um jogo? Irei te conceder uma pergunta, qualquer uma, e irei respondê-la dentro das minhas capacidades. Algum dia isso vai acabar. Meu sofrimento. Sim. É por isso que estou falando com você, vou te ajudar a ter seu rendimento, afinal, te devo minha existência e apesar de esta conversa demandar um esforço enorme, você é que me deu tudo que tenho. Redenção? Isso. Redenção. Acha mesmo justo que todos estejam vivendo a vida que sempre sonharam? E quanto a você, Fred? O mundo sequer pensou em você por uma vez? Não me soa justo, você sofreu o que nenhum deles jamais poderá saber, nenhum daqueles seus amigos poderia nem mesmo imaginar. Eles nem mesmo se esforçam para imaginar, estão ocupados demais vivendo suas vidas perfeitinhas para ver o quanto você sofre, sabe o que eu acho? Eles deveriam saber como é, eles deveriam sentir como é essa dor pelo menos uma vez na vida. Fred estava coberto por confusão, raiva, sede de vingança e lágrimas quando escreveu, mas desta vez com um pulso firme. Como? No dia seguinte, Fred acordou um pouco cansado, já que não havia conseguido dormir direito, ainda muito confuso, decidiu seguir sua rotina normalmente e ir para a faculdade. Fred Walterlander é o nome do indivíduo que cometeu os crimes na última manhã de terça-feira. O criminoso saiu de seu carro para o campus da faculdade por volta das 9 horas, e logo em seguida, abriu fogo contra os estudantes. Foram identificadas 9 vítimas fatais, além de mais 21 feridos. Quando as autoridades chegaram ao local, Fred já havia atentado contra sua própria vida. Acredita-se que Fred está ligado também ao assassinato de seu próprio pai, e de alguns adolescentes, conhecidos de Fred, encontrados dentro de seu apartamento próximo ao campus. O grande mistério que ronda este caso está relacionado aos motivos que levaram Fred a cometer tais atrocidades. Pouco se sabe sobre o que motivou o crime. Teorias de que possa ter sido uma vingança ao bullying que o garoto sofria, já que foi aluno da faculdade durante alguns meses, foram levantadas, porém as únicas evidências encontradas apontam para uma direção completamente oposta. Foram encontrados junto a Fred, uma carta aparentemente endereçada à mídia, e um diário. O diário continha extensas conversas, aparentemente, entre dois indivíduos, porém alguns investigadores acreditam que ambos possam ser Fred. As interações continham detalhes sobre onde, como, e até a cronologia do crime. Mas o que mais intriga os pesquisadores é como as conversas são organizadas, são como se Fred estivesse dizendo a ele mesmo como tudo deveria ser feito.
Já na carta encontrada, Fred tenta explicar suas motivações, o que só deixa mais perguntas, já que ele repetidamente culpa seu diário por tudo. E ao longo de toda a folha é possível encontrar declarações como: "O diário me obrigou, eu juro", trecho da carta encontrada com o assassino. O perfil psicológico de Fred, traçado a partir das conversas com ele mesmo no diário encontrado, pode afirmar que o garoto provavelmente sofria de psicose, transtorno de múltiplas personalidades e esquizofrenia, diz pesquisadora do caso. Para os parentes das vítimas, nós só podemos enviar nossas condolências, e que encontrem conforto nas memórias daqueles que se foram. E assim nossa história se encerra. Obrigado, querido ouvinte, obrigado pelo seu tempo e por suas emoções depositados em mim, isso realmente importa muito para mim, não faz ideia do quão bom foi ter sua atenção. Sabe, depois que Fred fez tudo aquilo, eu não precisava mais do diário. Eu estava livre, você não tem noção de como é mais fácil agora, encontrar alguém para me alimentar, ainda mais com essa nova coisa aqui, a internet. Você ficaria surpreso de onde podemos tirar forças quando não temos um corpo biológico. Mas chega de falar de mim, para começarmos com o pé direito, vamos jogar um jogo? Irei te conceder uma pergunta, qualquer uma, e irei respondê-la dentro das minhas capacidades.